É aqui que Jesus e seus discípulos andaram. Se viéssemos aqui há 2000 anos, o que você acha que veríamos? Veríamos o céu, claro. A propósito, se houver um alarme de sirene para foguetes, estamos seguros aqui? Sim, este é o lugar mais seguro. Não precisamos correr para um abrigo contra colisões, pois este é um abrigo nuclear. 7 de outubro de 2023 lembrou ao mundo uma crise brutal e a verdade implacável que Israel enfrentou por forças centenárias no mundo árabe e muçulmano. O mundo está determinado a expulsar os judeus desta terra. A violência não começou em 2023, nem com os assentamentos e nem no século XX. Começou há muito tempo com um objetivo claro de apagar a presença judaica desde seus antepassados na pátria por todos os meios necessários. É aqui que Abraão quase sacrificou Isaque, onde Davi estabeleceu sua capital e onde a Arca da Aliança repousava no Templo de Salomão. Todos estes são poderosos símbolos da aliança de Deus com seu povo, o povo de Israel. Mas hoje também é um lugar de divisão. Durante séculos, os muçulmanos reivindicaram esta terra como sua e o Monte do Templo se tornou um campo de batalha, simbolizando a luta espiritual e física por este território. O conflito entre judeus e árabes sobre Jerusalém e o Monte do Templo tem raízes históricas profundas. Tanto judeus quanto árabes veem este lugar como tendo grande significado espiritual. Mas, para ser claro, o Monte do Templo sempre foi o local mais sagrado para os judeus. Jerusalém foi conquistada pelos muçulmanos no século VII e a mesquita Al-Aqsa foi construída sobre os restos do templo onde a Arca da Aliança residia. É considerada o terceiro local mais sagrado para os muçulmanos, com Meca sendo o primeiro. Quando os muçulmanos rezam, eles enfrentam Meca, enquanto os judeus sempre enfrentam Jerusalém e o Muro das Lamentações. Milhões de judeus se reúnem anualmente para rezar no Muro das Lamentações, a última estrutura remanescente do Segundo Templo. Aqui está um guia para explorar milhares de anos de história enterrada sob o solo, que finalmente foi revelada. Pode explicar essa história do povo de Israel em Jerusalém ao longo de 1000 anos? Durante o primeiro e o segundo templo, os judeus viviam aqui. Após a destruição romana, o povo foi disperso e por 2000 anos ansiavam por voltar. Agora, de volta à nossa terra natal, estamos continuando a história. Somente após a Guerra dos 6 Dias, em 1967, os arqueólogos começaram a descobrir os restos ocultos da antiga Jerusalém, enterrada sob a atual Cidade Velha. Até recentemente, a Praça do Muro das Lamentações estava cheia de casas de 800 anos construídas pelos mamelucos. Após a Guerra dos 6 Dias, a municipalidade de Jerusalém removeu algumas dessas casas para criar a praça que temos hoje. Os túneis do Muro das Lamentações ficam abaixo do bairro muçulmano onde estamos agora. Vamos nos aproximar do Muro das Lamentações, caminhar por todo o caminho, ver a parte escondida e descobrir a história de Jerusalém e do povo judeu e como ela evoluiu para o que é hoje. A história começou com o primeiro templo, construído por volta do século X a.C., pelo rei Salomão, que foi destruído pelos babilônios. Nabucodonosor, o rei babilônico, exilou o povo judeu, que retornou quando Ciro, o rei persa, conquistou Babilônia e permitiu seu retorno. Naquela época, eles reconstruíram o templo, mas o segundo templo, quando foi construído, era modesto porque as pessoas que voltaram de Babilônia eram pobres, enquanto os ricos ficaram lá. Centenas de anos depois, Herodes ampliou uma pequena estrutura, transformando-a no maior complexo religioso do mundo, medindo cerca de 240 por 480 metros, equivalente a 25 campos de futebol. A estrutura tinha 4 paredes: oriental, sul, norte e oeste, Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações é sagrado porque é a parede mais próxima do Santo dos Santos no templo, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no dia da expiação. O Muro das Lamentações se estende aproximadamente 32 metros de sua fundação até seu pico, com 13 metros abaixo do nível atual do solo da Cidade Velha. Uma de suas pedras mede 12 metros de comprimento,
4 metros de altura e 4 metros de profundidade, pesando cerca de 600 toneladas, o equivalente ao peso de 2 jumbos-jato. Ainda hoje não sabemos como essas pedras gigantes foram entregues aqui. Existem teorias, mas todas têm falhas. Não entendemos completamente como foram esculpidas, transportadas e colocadas com tanta precisão. Algumas pedras ainda são um mistério. Os romanos permaneceram em Jerusalém por centenas de anos após a destruição do templo. Durante esse tempo, eles reconstruíram a cidade, mudaram o nome de Jerusalém para Ilha Capulina e o nome da terra de Israel para Palestina, o que ainda causa problemas hoje. Eles usaram o Muro das Lamentações como parede de suporte para novas estruturas. Nos buracos, colocaram vigas para construir um novo muro que fazia parte de uma estrutura maior, inclinada contra o Muro das Lamentações. Caminhar pela antiga Jerusalém subterrânea é surpreendente. É notável e bem preservado, como se a mão de Deus tivesse protegido. Aqui está a Rua do Mercado de 2000 anos. Esses são os azulejos originais, nunca reformados. Arqueólogos limparam a sujeira. Este ladrilho foi criado há 2000 anos, mas ninguém nunca pisou nele até agora. Se você sentir a pedra, verá que é lisa, quase como mármore, mas é calcário. É assim que essas lajes pareciam antes de serem usadas. Este é o mercado onde centenas de milhares de peregrinos andavam durante os 3 feriados, incluindo Jesus e seus discípulos. Se estivéssemos aqui há 2000 anos e olhássemos para cima, veríamos o céu. Apenas há 800 anos, os mamelucos construíram essas casas acima de nós. Hoje, há pessoas morando lá em cima e uma das paredes da casa delas é o Muro das Lamentações. Imagine ter o Muro das Lamentações como parte do seu quarto. Inacreditável, não é? Vamos imaginar que há um alarme de sirene para foguetes. Estamos seguros aqui? Sim, este é o lugar mais seguro. Não precisamos correr para um abrigo, pois este é um abrigo nuclear. Eles sabiam como construir abrigos antibombas naquela época. Fiquei impressionado com a percepção de que, sem o restabelecimento de Israel, esta história teria permanecido enterrada sob as mesquitas Al-Aqsa, como se nunca tivesse existido. Isso me traz de volta ao presente e ao entendimento de que esta guerra pela presença judaica na terra é uma luta sem fim. A guerra contra Israel se intensificou quando as Nações Unidas votaram em 1947 para estabelecer um Estado judeu. Exércitos árabes imediatamente declararam guerra, prometendo expulsar os judeus ao mar. Israel, superado em número e em armas, sobreviveu contra todas as probabilidades novamente em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias. Israel não lutou apenas por território, mas pela sua sobrevivência. A Força Aérea do Egito foi exterminada num ataque preventivo que paralisou sua capacidade de continuar a guerra, mas isso não parou o ódio. A guerra não foi sobre território, mas sobre o direito dos judeus existirem em sua pátria. Avançando para hoje, a ameaça à existência de Israel não desapareceu, apenas evoluiu. O Hamas em Gaza e o Hezbollah no Líbano continuam a atacar Israel, todos apoiados pelo Irã. Foguetes chovem de Gaza e o Hezbollah dispara mísseis do Líbano. O Irã está despejando dinheiro, armas e recursos nesses grupos terroristas determinados a ver o fim do Estado judeu. Agora, o conflito atingiu um nível de guerra oficial entre Israel e o Hezbollah no Líbano. Com seus 150 mil foguetes, o Hezbollah continua a mirar os civis israelenses, enquanto o Irã fornece o poder de fogo para manter os ataques. A autoridade palestina glorifica o terror, pagando as famílias dos agressores e celebrando sua morte como mártires. É uma guerra em todas as frentes, uma que Israel não pode perder. Então, para onde vamos daqui? Os sucessos militares de Israel abriram uma janela de oportunidade. Com a eliminação de líderes do Hezbollah e a destruição de grande parte de sua infraestrutura, Israel está em uma posição para remodelar a região. Há até conversas sobre forjar novas alianças, incluindo com a Arábia Saudita, que poderiam trazer paz e prosperidade para o Oriente Médio.
Mas não sejamos ingênuos, o Irã continua a ser uma ameaça. Se continuar a ganhar poder, podemos ver o surgimento de um novo califado que busca dominar todo o Oriente Médio, com Israel em sua mira. Neste pior cenário, a própria sobrevivência de Israel estaria em risco. As decisões tomadas nos próximos meses são críticas. Israel precisará manter a pressão militar em Gaza e no Líbano, mas em algum momento deve trabalhar diplomaticamente para construir coligações que possam conter a influência do Irã. Enquanto estou aqui na cidade de Jerusalém, é claro que a luta de Israel pela sobrevivência não é só história, está acontecendo agora. Desde as guerras de 1948 e 1967 até as batalhas de hoje contra o Hamas, o Hezbollah e o Irã, Israel sempre foi uma nação sob cerco, mas também é uma nação de resiliência, esperança e força. Rezamos pela paz, mas sabemos que o caminho à nossa frente é longo. Israel se defende para ficar ao lado de seu povo, seus soldados e as famílias que pagaram o preço desta batalha contínua. Então, pessoal, por favor, orem por Israel, rezem pela paz desta terra e que Deus continue protegendo os soldados que defendem meu estado.